Olá, boa tarde. Depois de uma campanha acirrada, neste domingo, Arthur Vigílio Neto, do PSDB, foi reeleito prefeito de Manaus. A diferença para Marcelo Ramos foi de mais de 120 mil votos. E a festa da vitória foi na sede do comitê na zona leste da capital. Arthur Neto obteve 55,96% dos votos e Marcelo Ramos, 44,04%. Votos brancos somaram 2,92% e nulos 5,70%. O resultado foi divulgado pelo Tribunal Eleitoral em pouco mais de 30 minutos após o fim da votação. Isso é fruto do nosso planejamento e muito esforço, abnegação de servidores da Justiça Eleitoral. Trabalhamos em conjunto com a Secretaria de Tecnologia de Informação e o chefe de cartório para que montássemos uma logística forte e robusta para transmitir os dados com a maior brevidade possível. Logo depois da apuração, Arthur Neto foi comemorar a vitória na sede do Comitê de Campanha da Zona Leste, onde foi recebido por correligionários e simpatizantes. Eu quero honrar essa responsabilidade, eu quero merecer ter sido aquele que Deus escolheu para governar Manaus no meio da pior tormenta econômica que já aconteceu a este estado, já aconteceu a Zona Franca, já sucedeu a esta cidade. Esta é apenas a segunda vez na história que um prefeito aqui de Manaus chega à reeleição. A primeira vez foi há 16 anos com Alfredo Nascimento e agora a história se repete com Arthur Vigílio Neto, do PSDB. Em Manaus, o PSDB de Arthur Neto seguiu a Aliança Nacional e se uniu ao PMDB do senador Eduardo Braga, que compareceu à festa da vitória. É uma vitória conquistada com trabalho, com projeto. Enfrentamos uma campanha difícil, com muita coragem, com muita estratégia e sem baixar o nível. Isso que foi muito importante. Durante o discurso de agradecimento, Arthur lembrou da necessidade de apoio do governo federal e já revelou como vai ser a participação do vice dele na chapa, o deputado federal Marcos Rota, que também é do PMDB e foi incumbido de tocar o projeto do BRT na cidade. Esta aliança, ela me deu o vice com que eu sonhava, deu o vice dos meus sonhos, botaram o Messi no meu time, ele vai ser prestigiado como o grande jogador da boa política que ele é. A bola vai estar nos pés dele para resolver muitos problemas, que eu descentralizo e vou prestigiar o meu vice à altura do que ele me prestigiou e me ajudou na construção desta bela vitória popular. 1 bilhão e 200 milhões de reais serão investidos para que a gente possa dar mais conforto e mais pontualidade aos usuários do sistema. Portanto, recebo das mãos do prefeito, com muita honra, esta responsabilidade a mais na minha vida. Logo após a apuração, o candidato Marcelo Ramos também comentou o resultado do pleito e agradeceu aos eleitores. E eu tenho grandeza suficiente para reconhecer que a vontade do povo manauara expressa nas ruas é maior do que o meu desejo de vitória de governar nossa cidade. Então o momento é um momento de um gesto de grandeza para o nosso povo, para a nossa gente. Arthur Neto já foi 2 vezes deputado federal, senador e chega pela 3ª vez à Prefeitura de Manaus, aos 70 anos de idade. E a reeleição de Arthur Neto foi o principal assunto esta manhã na Câmara Municipal de Manaus. O resultado foi comemorado por vereadores da base aliada. Já a oposição lembrou dos desafios. No Poder Legislativo Municipal, o assunto mais comentado esta manhã era a reeleição do prefeito Arthur Neto, do PSDB. Entendemos que é o melhor para a cidade de Manaus, o PHS sempre esteve à frente desse projeto, junto com o PSDB. O que ficou muito claro nas urnas foi a vontade da população. Eu até celebro que esta eleição tenha sido feita em 2 turnos, porque o eleitorado teve o tempo suficiente para julgar o mandato do prefeito Arthur Neto. Ele fez história. Essa é a primeira reeleição do tucano como prefeito, que voltou a exercer o cargo em 2012, depois que administrou a cidade de 1988 a 1992. O adversário Marcelo Ramos, do PR, ex-deputado estadual, disputava a prefeitura de Manaus pela primeira vez. Mesmo com a derrota dele, o cenário político na casa ainda deve sofrer mudanças.
Uma nova discussão aqui na Câmara Municipal de Manaus é sobre como deve ficar o quadro de vereadores de oposição, principalmente a partir de 2017, com a entrada de novos parlamentares que foram eleitos esse ano. Só o PR de Alfredo Nascimento elegeu 4 vereadores. Ainda tem os partidos que apoiaram a campanha de Marcelo Ramos, como o PSD do senador Omar Aziz e o DEM do deputado federal Valdernei Avelino. No segundo turno, o PSB de Serafim Corrêa resolveu apoiar Ramos. Nos manteremos numa oposição firme, propositiva e construtiva, extremamente responsável, mas extremamente fiscalizadora. O PSB vai estar na oposição ao longo dos próximos 4 anos. Aliado do prefeito reeleito Arthur Neto, o vereador Irã Nicolau, do PSD, disse ao comentar o resultado da votação que pretende se manter na base da situação. Manaus teve a opção de escolher pela continuidade, por alguém que tem experiência, por alguém que tem um plano de governo sólido, com o pé no chão. Bibiano, do PT, lembrou os desafios. Cada centavo que foi depositado nas contas da prefeitura precisam ter transparência. A mobilidade urbana continua sendo um grande desafio. Temos um problema da saúde, temos as questões das creches. Muitas creches que receberam recurso do governo federal não foram finalizadas, não foram construídas. Foi velado hoje em Manaus o corpo do advogado, jornalista e vice-presidente da Rede Amazônica, Milton de Magalhães Cordeiro. Dr. Milton, como era conhecido, morreu na noite deste domingo aos 84 anos, vítima de uma pneumonia. Nesta segunda-feira, amigos e familiares se despediram de Milton de Magalhães Cordeiro, vice-presidente de jornalismo da Rede Amazônica e um dos fundadores da empresa de televisão filiada da Globo em 5 estados da região norte. Milton Cordeiro morreu na noite deste domingo, vítima de uma pneumonia. Ele deixa 5 filhos, 10 netos e 5 bisnetos e um legado enorme no jornalismo amazonense. Eu guardo muitas lembranças boas, mas eu costumo dizer que nós devemos lembrá-lo por tudo que ele contribuiu. Os jornalistas mais novos devem guardar a lembrança do Dr. Milton como um homem que fez jornalismo até morrer. Homem de personalidade firme, Milton Cordeiro sempre prezou pela boa informação. Formado em Direito e jornalista por direito, Milton deixou uma vida de exemplos para funcionários e familiares. Para nós da Rede Amazônica é um momento de dor, é um momento de tristeza. Por outro lado, a gente sabe que ele deixa uma história, um legado para as futuras gerações. Alguém que contribuiu muito com essa terra. Então o Dr. Milton é um exemplo para nós. Nossa gratidão a ele por tudo que fez por nós. O meu avô, ele sempre foi um visionário, uma pessoa de muita fibra, muita garra. O corpo de Milton Cordeiro vai ser cremado em Belém e as cinzas devem retornar para Manaus. Cerca de 6 homens armados, ainda não identificados, tentaram assaltar os caixas eletrônicos dentro do Hospital Universitário Francisca Mendes, na capital, na madrugada de hoje. 2 dos suspeitos usavam fardas de uma empresa de segurança e, para o vigia, informaram que iriam fazer um trabalho nos equipamentos. Nesse momento, o vigilante que estava no plantão na guarita externa foi rendido, além de 4 enfermeiras e um técnico de enfermagem. Os criminosos tinham vários objetos para arrombar os caixas eletrônicos, mas acabaram desistindo ao desconfiar que pudessem estar sendo gravados. Desde o início do ano, o Detran já registrou uma redução de 13% na emissão de CNHs em todas as categorias no Amazonas em relação ao mesmo período do ano passado. A baixa procura também é sentida nas autoescolas, que atribuem aos altos custos para emitir o documento, principalmente para dirigir veículos de passeio, onde estão incluídas aulas em simuladores. Bruno, que é estudante, está tendo um gasto a mais para tirar a Carteira Nacional de Habilitação categoria B. Tem que procurar mais preço e também dar um jeito de apertar assim, em algum jeito para tirar e pagar, porque é bem difícil. Mas tem candidato adiando o sonho de dirigir, ou mesmo desistindo no decorrer do processo na capital.
Esta autoescola é uma que registra menos alunos em sala e busca estratégias para atrair novos candidatos. Houve uma queda bastante considerável, eu diria até exorbitante. Enquanto eu tinha em média 20, 25, hoje nós estamos tendo em torno de 10, 12, 15 alunos. Questionado se um dos motivos seria o custo agregado pela exigência dos simuladores de direção, o presidente do Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Amazonas alega que a queda na procura pelo serviço é pela situação financeira das pessoas, refletida pela crise econômica do país. Então o simulador, na realidade, ele entrou no processo, mas das 25 aulas que já acontecia na prática, 5 estão vindo para o simulador. Então o custo aí basicamente é o mesmo. O que acontece é que a queda na demanda é nacional. As autoescolas estão sofrendo com isso em função da questão econômica mesmo. Ainda de acordo com ele, a queda na procura por CNH nas autoescolas é de cerca de 40% no estado. A hora-aula do simulador está custando entre R$ 45 e R$ 50. E, em média, uma CNH tem saído por R$ 1.500. Porém, no Amazonas, o sistema ainda libera CNHs sem o uso de simuladores, já que nem todas as autoescolas conseguiram adquirir os equipamentos até o momento. Abriu um espaço até 31 de dezembro de 2016 para que essas autoescolas que ainda não têm simulador, elas se adequem. E o estado que já tem mais de 50% de simuladores, eles aplicam o simulador, porque vão ser cobrados. O sistema ele pode ser travado nacional a qualquer momento. E aí o aluno que não fez aula de simulador e ele fez prova, e o sistema fechou, ele não recebe habilitação. O equipamento hoje que custa 49 mil para sair de São Paulo. Quer dizer, ele chega aqui por 53, 55 mil, dependendo da transportadora. Então, hoje, a gente, para reduzir custo da empresa, a gente faz um processo de compra de comodato. O Departamento Estadual de Trânsito também registra uma redução na emissão das carteiras de habilitação esse ano. De janeiro a outubro do ano passado, foram emitidas 24.034 habilitações em todas as categorias. No mesmo período desse ano, foram 21.284 habilitações, uma queda de quase 13%. O exame toxicológico ele é um exame caro, é exigido para pessoas que vão fazer renovação ou primeira habilitação na categoria C, D e E, pessoas que usam essa habilitação para trabalhar. É um exame caro e é um exame que demora aí no mínimo 60 dias para ter o resultado. Então pode-se atribuir a isso também essa queda. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta terça-feira aqui na capital e também algumas cidades do interior. Em Manaus, a previsão é de muitas nuvens, com chuva fraca. As temperaturas variam entre 26 e 31 graus. Em Benjamin Constant, a previsão é de poucas nuvens, mínima de 25 e máxima de 33 graus. Em Lábrea, o tempo fica encoberto e as temperaturas variam entre 25 e 31 graus. Mesma previsão para Parintins, onde as temperaturas variam entre 26 e 34 graus. A busca pela saúde por meio do emagrecimento tem feito muitas pessoas buscarem diferentes métodos para perder peso, da dieta à cirurgia. E em tempos de estereótipos de beleza impostos pela sociedade, os especialistas alertam que é preciso ter cuidado, mas evitar o excesso de peso é o ideal. Quem vê o Felipe hoje em dia não imagina o que ele já passou nessa vida por ter uns quilinhos a mais. Nessa foto, o Felipe antes. E agora? Sem palavras para dizer o quanto minha vida mudou de 1 ano e 9 meses para cá. Porque eu tinha um peso muito alto, no caso, na época eu tinha 138 quilos, né? E sem perspectiva de vida, de mudança. A última pesquisa do IBGE, divulgada no ano passado, revelou que quase 60% da população brasileira com mais de 18 anos está acima do peso. Um problema de saúde pública que pode não estar sendo combatido da forma mais eficaz, de acordo com o presidente da Associação dos Obesos do Amazonas. Que a atenção primária de saúde, ela está muito focada na questão da hipertensão e da diabetes.
Claro que isso é importante, mas nós temos que atacar a porta de entrada, que é a obesidade, que acaba desencadeando essas comorbidades, essas doenças que vêm agregada à obesidade. A Suan juntou um grupo de pessoas dispostas a emagrecer de forma natural. A ideia é manter uma refeição saudável aliada a atividades físicas. Daniel diz que resolveu entrar no grupo para também tentar mudar de vida. Cheguei a um nível que eu cheguei por não querer realmente cuidar assim da saúde, não tinha muita preocupação e de repente engordei de uma forma descontrolada, mas coisa ficou mais séria. Nós estamos buscando isso para dar uma qualidade de vida melhor para esses pacientes que estão desse jeito, chegaram ao extremo, né? Ao extremo da obesidade. Nós sabemos que a obesidade tem que ser tratada como doença, é uma doença a obesidade, e hoje praticamente o mundo está doente, né, de obesidade. Este cardiologista explica que a obesidade traz uma série de outras doenças, as chamadas comorbidades. E os casos mais perigosos são as doenças que afetam o coração. Acaba que esses pacientes têm um açúcar no sangue mais elevado, uma glicemia elevada, tem um colesterol, triglicerídeo elevados, e esses pacientes fatalmente desenvolvem hipertensão. Então, quando se soma esses problemas, né, que correm em paralelo, o chamado risco cardiovascular do paciente aumenta muito. Luciano tentou de tudo para emagrecer, mas depois de várias frustrações, chegou a uma decisão: procurar uma clínica médica especializada em redução do estômago. Quando a gente chega a um certo ponto, a gente começa a ter algumas limitações, né? Quando você está gordo, você começa a ter uma limitação de algumas coisas que você fazia quando você era mais magro. Hoje não. Aí você gordo fica meio complicado. Então foi daí também que me tirou mais ainda aquela vontade de fazer mesmo, né? A decisão. A cirurgia bariátrica se tornou nos últimos anos o último recurso para os pacientes com obesidade mórbida. Os estudos indicam que após a cirurgia, o risco de infartos diminui até 30%. Mas, de acordo com o especialista, o procedimento, que hoje pode ser realizado no Sistema Único de Saúde, não é indicado para qualquer pessoa. Quando o IMC estiver entre 35 e 40, o resultado dessa continha for entre 35 e 40, e o paciente já tiver alguma comorbidez, que é uma doença associada à obesidade, hipertensão, diabetes, apneia do sono, artropatia, uma delas, isso já credencia o paciente para uma indicação cirúrgica se ele já tiver essa obesidade há mais de 5 anos e já tiver tentado algum tratamento clínico. Se essa continha, o resultado for igual ou maior do que 40, independentemente da presença de comorbidezes, ele já pode ter a sua indicação cirúrgica realizada. Seja por meio de cirurgias ou mudanças de comportamento, o que importa para esses pacientes é se ver livre dos problemas da obesidade e ganhar mais qualidade de vida. Você que está isolado na sua casa, no seu quartinho, achando que tudo está acabado, não está. Faça igual nós, procure ajuda. Temos a SOAN como um apoio daqui do Amazonas. Procure a nós somos uma família. E com certeza, você também vai sair dessa como nós estamos tentando. Esse é o recado que eu posso dar. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Agora as notícias do esporte. Foram definidos neste domingo os campeões da última temporada de 2016, aliás, da última etapa da temporada 2016 do Circuito Banco do Brasil, categoria Sub-19. As partidas foram realizadas nas quadras de areia da Ponta Negra. As disputas foram bem acirradas, principalmente entre os estados do Rio de Janeiro e do Paraná, que lideravam o ranking geral e dependiam apenas de si para conquistar o troféu. Após 3 dias de competição, o Rio de Janeiro conquistou o tricampeonato na categoria feminino e o Paraná se consagrou bicampeão masculino no Brasileiro Sub-19 do Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Areia. Uma categoria que tem como objetivo revelar novos talentos para um trabalho de renovação. E os novinhos mostraram que já possuem técnica e voleibol de gente grande.
Parabéns aos atletas. E o Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Não se esqueça que para rever nossas reportagens, você deve acessar youtube.com/bandamazonas e vá no link vídeos. Você fica agora com as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.